O zumbido baixo do ar-condicionado era a única coisa que cortava o silêncio tenso da sala de jantar. 20 minutos antes, meu mundo tinha rachado ao meio com uma única ligação. Mas aqui estava eu, forçando um sorriso enquanto meu genro, Tiago, erguia sua taça de cristal. O vinho tinto balançava perigosamente, um pequeno redemoinho escuro refletindo as luzes da sala. Diante de minha filha Lúcia, de meu filho Ricardo e de sua esposa, a silenciosa Amanda, ele projetou sua voz, cheia de uma confiança que agora me parecia predatória. Um brinde à Berenice, disse ele, seus olhos encontrando os meus por sobre a borda da taça, por construir tudo isso para que nós, a nova geração, possamos cuidar. Afinal, o futuro precisa ser gerenciado com mãos firmes. O cristal gelado tremeu em minha mão, o eco de suas palavras se misturando com a voz grave do doutor. Medeiros em minha mente, fraude, identidades falsas. Meu nome é Berenice. O brinde soou como uma sentença. Cada palavra era um prego no caixão da vida que eu conhecia. Mãos firmes, as mãos dele. Não as minhas, que trabalharam por 40 anos para construir este lar, nem as de Afonso, meu falecido marido, que planejou cada detalhe desta segurança que agora se desfazia. O som dos copos se tocando foi agudo, doloroso. Lúcia sorria para o marido, um sorriso de adoração cega que me partiu o coração. Ricardo parecia satisfeito, alheio à corrente subterrânea de ameaça que percorria a mesa. Apenas Amanda, minha nora, me lançou um olhar rápido, uma pequena ruga de interrogação entre as sobrancelhas, antes de baixar os olhos para o prato. Senti o gosto amargo do vinho na boca. Um veneno lento. Eu estava em minha própria casa, cercada por minha família, e nunca me senti tão terrivelmente sozinha. Meu nome é Berenice Almeida, e eu estava assistindo ao meu próprio desmantelamento. Tenho 72 anos, sou uma bibliotecária aposentada, e esta é a minha casa, o santuário que construí com meu suor e os sonhos de meu falecido marido. Mas naquela noite, percebi que eu era uma prisioneira em meu próprio lar, vigiada pelo homem que minha filha amava. A injustiça era tão palpável quanto o peso do talher de prata em minhas mãos. Ele estava roubando meu futuro, minha paz, minha identidade de matriarca, e estava usando o amor da minha própria filha como arma. Como a ordem meticulosa da minha vida, construída com a precisão de quem cataloga livros, pôde se transformar neste caos silencioso e aterrorizante? Me diga de que cidade você escuta. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiser saber mais, se inscreva. O jantar se arrastou como uma peça de teatro macabra. Cada gesto de Tiago era perfeitamente ensaiado. A maneira como ele colocava a mão nas costas da cadeira de Lúcia, o jeito como se inclinava para ouvir Ricardo falar sobre o mercado de ações, a falsa deferência com que me perguntava se eu precisava de mais alguma coisa. A revelação do Dr. Medeiros tinha me dado lentes novas e, através delas, eu não via mais um genro atencioso, mas um ator em seu papel mais importante. A devoção de Lúcia era o seu maior trunfo. Ela o defendia com uma ferocidade que deveria ser reservada à família de sangue, não a um homem que conhecia há apenas 2 anos. A conversa fluía ao meu redor, sobre planos de férias e investimentos, e eu sabia, com uma certeza gelada, que cada plano era um passo para me apagar da equação. Tudo começou 20 minutos antes daquela farsa. Eu estava em frente ao espelho do meu quarto, ajustando um brinco de pérola, o cheiro familiar do meu perfume misturado ao pó de arroz no ar. O celular vibrou na penteadeira. Um zumbido insistente. O nome, Dr. Medeiros, brilhava na tela. Atendi, esperando uma formalidade sobre o inventário de Afonso, mas sua voz estava desprovida de qualquer cortesia. Berenice, não posso falar muito agora, mas preciso que saiba. Cancele o jantar. Olhei para o relógio. Faltavam 10 minutos. Impossível! Eles já estão chegando. O que houve, Medeiros? Houve uma pausa. O som de papéis sendo remexidos. O homem com quem Lúcia se casou. A investigação que Afonso me pediu para continuar discretamente. Berenice, ele não é quem diz ser. O nome dele é falso. Há um rastro de fraude que vai do Paraná até aqui. O chão pareceu sumir sob meus pés. As palavras dele ecoavam enquanto eu tentava mastigar o rosbife que, de repente, parecia cinza em minha boca. Identidades falsas. Estelionato.
Eu olhava para o rosto de Tiago, para o sorriso fácil, e tentava enxergar o monstro por trás da máscara. Como Afonso sabia? O que ele tinha descoberto para pedir ao seu advogado, um homem tão metódico e cauteloso, que investigasse o namorado da própria filha? Uma onda de culpa me atingiu. Afonso sempre foi mais cético, mais observador. Ele via o tabuleiro inteiro, como sempre dizia. Eu, cega pelo desejo de ver Lúcia feliz, vi apenas o que queria ver. Um homem charmoso que parecia adorá-la. Agora, o silêncio de meu marido, morto há mais de uma década, gritava mais alto do que todas as conversas naquela mesa. Ele tentou me avisar de alguma forma. O jantar finalmente terminou. Tiago se levantou, o anfitrião perfeito em minha casa, e começou a recolher os pratos. "Deixe que eu ajudo, mãe", disse Lúcia, vindo em minha direção. Mas Tiago a interceptou com um toque suave no braço. "Não, querida. Deixe sua mãe descansar. Ela parece cansada hoje." A frase, aparentemente carinhosa, foi uma facada. Ele estava reforçando a narrativa. A velha frágil, a idosa que precisa de cuidados. Ele me observava com atenção, seus olhos avaliando minha reação. Forcei mais um sorriso, sentindo os músculos do meu rosto doerem. "É só o cansaço da idade, meu filho." O ar ficou pesado, carregado com o não dito. Eu senti sua presença como uma sombra se alongando sobre mim, e soube que a partir daquele momento, cada movimento meu seria vigiado. Na solidão do meu quarto, o silêncio não era mais um conforto, mas uma ameaça. Cada estalo da madeira antiga do apartamento me fazia prender a respiração. Ele estava lá fora? Escutando na porta? Fui até a escrivaninha de mogno de Afonso, um móvel sólido e imponente como ele era. Minhas mãos tremiam enquanto eu passava os dedos pela madeira polida. Abri a gaveta do meio, o lugar onde ele guardava seus itens pessoais. Meus dedos buscaram no fundo, passando por velhas canetas e clipes de papel, até encontrarem o objeto frio e pesado, a chave de esqueleto de latão. Era a chave da gaveta inferior, onde ele guardava documentos importantes. Segurá-la era como segurar a mão dele. Lembrei-me dele me ensinando a jogar xadrez, sua voz calma. "B. Todo peão pode se tornar uma rainha. Você só precisa ver o tabuleiro inteiro." Naquela noite, o tabuleiro finalmente se revelou para mim. A lembrança do xadrez trouxe consigo outra, mais recente e dolorosa. A da torneira da cozinha, que pingava há semanas. Eu tinha certeza de que pedira a Tiago para consertá-la. "Tiago, você se esqueceu da torneira?" Perguntei na semana passada. Ele me olhou com uma expressão de genuína confusão. "Berenice, nós já conversamos sobre isso. A senhora nunca me pediu." Antes que eu pudesse insistir, Lúcia interveio, sua voz cheia daquela falsa preocupação que ele a ensinara a usar. "Mãe, a senhora tem andado tão esquecida ultimamente." "Não se preocupe, eu anoto para ele." Na hora, senti uma pontada de dúvida. Seria possível? Mas agora, à luz da revelação do Dr. Medeiros, a verdade era clara e cortante. Não era esquecimento meu. Era o início de uma campanha para me desacreditar, para transformar minha casa em meu hospício. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam me desarmando. Sentada à escrivaninha de Afonso, com a chave de latão pesando na palma da minha mão, o choque começou a se dissipar, substituído por uma fúria fria e silenciosa. O medo ainda estava ali, um nó gelado no estômago, mas não era mais paralisante. Era combustível. Ele me via como um peão, uma peça velha e insignificante a ser removida do tabuleiro para que ele pudesse tomar o controle. Ele e, dolorosamente, minha própria filha. Olhei para uma foto antiga na mesa, eu e Afonso no dia do nosso casamento. Jovens e cheios de uma certeza que a vida havia testado, mas nunca quebrado. A mulher naquela foto não era frágil. Ela era uma lutadora. A bibliotecária em mim, treinada para encontrar a verdade em meio a ficções, despertou. Ele subestimou a velha. Ele não viu o tabuleiro inteiro. Era hora de fazer a minha primeira jogada. O zumbido baixo do ar-condicionado era a única coisa que cortava o silêncio tenso da sala de jantar. 20 minutos antes, meu mundo tinha rachado ao meio com uma única ligação. Mas aqui estava eu, forçando um sorriso enquanto meu genro, Tiago, erguia sua taça de cristal. O vinho tinto balançava perigosamente, um pequeno redemoinho escuro refletindo as luzes da sala.
Diante de minha filha Lúcia, de meu filho Ricardo e de sua esposa, a silenciosa Amanda, ele projetou sua voz, cheia de uma confiança que agora me parecia predatória. Um brinde à Berenice, disse ele, seus olhos encontrando os meus por sobre a borda da taça, por construir tudo isso para que nós, a nova geração, possamos cuidar. Afinal, o futuro precisa ser gerenciado com mãos firmes. O cristal gelado tremeu em minha mão, o eco de suas palavras se misturando com a voz grave do doutor Medeiros em minha mente. Fraude. Identidades falsas. Meu nome é Berenice. O brinde soou como uma sentença. Cada palavra era um prego no caixão da vida que eu conhecia. Mãos firmes. As mãos dele. Não as minhas, que trabalharam por 40 anos para construir este lar, nem as de Afonso, meu falecido marido, que planejou cada detalhe desta segurança que agora se desfazia. O som dos copos se tocando foi agudo, doloroso. Lúcia sorria para o marido, um sorriso de adoração cega que me partiu o coração. Ricardo parecia satisfeito, alheio à corrente subterrânea de ameaça que percorria a mesa. Apenas Amanda, minha nora, me lançou um olhar rápido, uma pequena ruga de interrogação entre as sobrancelhas, antes de baixar os olhos para o prato. Senti o gosto amargo do vinho na boca, um veneno lento. Eu estava em minha própria casa, cercada por minha família, e nunca me senti tão terrivelmente sozinha. Meu nome é Berenice Almeida, e eu estava assistindo ao meu próprio desmantelamento. Tenho 72 anos, sou uma bibliotecária aposentada, e esta é a minha casa, o santuário que construí com meu suor e os sonhos de meu falecido marido. Mas naquela noite, percebi que eu era uma prisioneira em meu próprio lar, vigiada pelo homem que minha filha amava. A injustiça era tão palpável quanto o peso do talher de prata em minhas mãos. Ele estava roubando meu futuro, minha paz, minha identidade de matriarca, e estava usando o amor da minha própria filha como arma. Como a ordem meticulosa da minha vida, construída com a precisão de quem cataloga livros, pôde se transformar neste caos silencioso e aterrorizante? Me diga de que cidade você escuta. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiser saber mais, se inscreva. O jantar se arrastou como uma peça de teatro macabra. Cada gesto de Tiago era perfeitamente ensaiado. A maneira como ele colocava a mão nas costas da cadeira de Lúcia, o jeito como se inclinava para ouvir Ricardo falar sobre o mercado de ações, a falsa deferência com que me perguntava se eu precisava de mais alguma coisa. A revelação do Dr. Medeiros tinha me dado lentes novas, e através delas eu não via mais um genro atencioso, mas um ator em seu papel mais importante. A devoção de Lúcia era o seu maior trunfo. Ela o defendia com uma ferocidade que deveria ser reservada à família de sangue, não a um homem que conhecia há apenas 2 anos. A conversa fluía ao meu redor, sobre planos de férias e investimentos, e eu sabia, com uma certeza gelada, que cada plano era um passo para me apagar da equação. Tudo começou 20 minutos antes daquela farsa. Eu estava em frente ao espelho do meu quarto, ajustando um brinco de pérola, o cheiro familiar do meu perfume misturado ao pó de arroz no ar. O celular vibrou na penteadeira. Um zumbido insistente. O nome Dr. Medeiros brilhava na tela. Atendi, esperando uma formalidade sobre o inventário de Afonso, mas sua voz estava desprovida de qualquer cortesia. Berenice, não posso falar muito agora, mas preciso que saiba. Cancele o jantar. Olhei para o relógio. Faltavam 10 minutos. Impossível, eles já estão chegando. O que houve, Medeiros? Houve uma pausa, o som de papéis sendo remexidos. O homem com quem Lúcia se casou. A investigação que Afonso me pediu para continuar, discretamente. Berenice, ele não é quem diz ser. O nome dele é falso. Há um rastro de fraude que vai do Paraná até aqui. O chão pareceu sumir sob meus pés. As palavras dele ecoavam enquanto eu tentava mastigar o rosbife que de repente parecia cinza em minha boca. Identidades falsas. Estelionato. Eu olhava para o rosto de Tiago, para o sorriso fácil, e tentava enxergar o monstro por trás da máscara. Como Afonso sabia? O que ele tinha descoberto para pedir ao seu advogado, um homem tão metódico e cauteloso, que investigasse o namorado da própria filha? Uma onda de culpa me atingiu. Afonso sempre foi mais cético, mais observador. Ele via o tabuleiro inteiro, como sempre dizia. Eu,
Cega pelo desejo de ver Lúcia feliz, vi apenas o que queria ver: um homem charmoso que parecia adorá-la. Agora, o silêncio de meu marido, morto há mais de uma década, gritava mais alto do que todas as conversas naquela mesa. Ele tentou me avisar de alguma forma. O jantar finalmente terminou. Tiago se levantou, o anfitrião perfeito em minha casa, e começou a recolher os pratos. "Deixe que eu ajudo, mãe", disse Lúcia, vindo em minha direção. Mas Tiago a interceptou com um toque suave no braço. "Não, querida. Deixe sua mãe descansar. Ela parece cansada hoje." A frase, aparentemente carinhosa, foi uma facada. Ele estava reforçando a narrativa. A velha frágil, a idosa que precisa de cuidados. Ele me observava com atenção, seus olhos avaliando minha reação. Forcei mais um sorriso, sentindo os músculos do meu rosto doerem. "É só o cansaço da idade, meu filho." O ar ficou pesado, carregado com o não dito. Eu senti sua presença como uma sombra se alongando sobre mim, e soube que a partir daquele momento, cada movimento meu seria vigiado. Na solidão do meu quarto, o silêncio não era mais um conforto, mas uma ameaça. Cada estalo da madeira antiga do apartamento me fazia prender a respiração. Ele estava lá fora? Escutando na porta, fui até a escrivaninha de mogno de Afonso, um móvel sólido e imponente como ele era. Minhas mãos tremiam enquanto eu passava os dedos pela madeira polida. Abri a gaveta do meio, o lugar onde ele guardava seus itens pessoais. Meus dedos buscaram no fundo, passando por velhas canetas e clipes de papel, até encontrarem o objeto frio e pesado, a chave de esqueleto de latão. Era a chave da gaveta inferior, onde ele guardava documentos importantes. Segurá-la era como segurar a mão dele. Lembrei-me dele me ensinando a jogar xadrez, sua voz calma. "B. Todo peão pode se tornar uma rainha. Você só precisa ver o tabuleiro inteiro." Naquela noite, o tabuleiro finalmente se revelou para mim. A lembrança do xadrez trouxe consigo outra, mais recente e dolorosa. A da torneira da cozinha, que pingava há semanas. Eu tinha certeza de que pedira a Tiago para consertá-la. "Tiago, você se esqueceu da torneira?" Perguntei na semana passada. Ele me olhou com uma expressão de genuína confusão. "Berenice, nós já conversamos sobre isso. A senhora nunca me pediu." Antes que eu pudesse insistir, Lúcia interveio, sua voz cheia daquela falsa preocupação que ele a ensinara a usar. "Mãe, a senhora tem andado tão esquecida ultimamente." "Não se preocupe, eu anoto para ele." Na hora, senti uma pontada de dúvida. Seria possível? Mas agora, à luz da revelação do Dr. Medeiros, a verdade era clara e cortante. Não era esquecimento meu. Era o início de uma campanha para me desacreditar, para transformar minha casa em meu hospício. Eles não estavam preocupados comigo, estavam me desarmando. Sentada à escrivaninha de Afonso, com a chave de latão pesando na palma da minha mão, o choque começou a se dissipar, substituído por uma fúria fria e silenciosa. O medo ainda estava ali, um nó gelado no estômago, mas não era mais paralisante, era combustível. Ele me via como um peão, uma peça velha e insignificante a ser removida do tabuleiro para que ele pudesse tomar o controle. Ele, e dolorosamente, minha própria filha. Olhei para uma foto antiga na mesa, eu e Afonso no dia do nosso casamento, jovens e cheios de uma certeza que a vida havia testado, mas nunca quebrado. A mulher naquela foto não era frágil, ela era uma lutadora. A bibliotecária em mim, treinada para encontrar a verdade em meio a ficções, despertou. Ele subestimou a velha. Ele não viu o tabuleiro inteiro. Era hora de fazer a minha primeira jogada. A noite se estendeu, longa e sem sono, com a cidade de São Paulo zumbindo do lado de fora da minha janela, indiferente ao meu mundo que desmoronava por dentro. Esperei até ouvir o clique suave da porta do quarto de Lúcia e Tiago se fechando, seguido pelo silêncio profundo que só a madrugada traz. Com o coração batendo descompassado, deslizei para fora da cama, meus pés descalços sentindo o frio do assoalho de madeira. Fui até a escrivaninha de Afonso, o mogno escuro absorvendo a pouca luz que entrava pela janela. A chave de latão, que eu havia guardado no bolso do meu roupão, estava fria e pesada na minha mão. Era mais do que metal. Era a permissão dele, um último conselho sussurrado através do tempo. O som da chave girando na fechadura foi um estalo alto na quietude, um ponto de inflexão,
a partir do qual não haveria retorno. A gaveta se abriu com um gemido baixo, liberando o cheiro familiar de papel velho e cedro, o perfume de Afonso. Meus dedos, trêmulos, vasculharam o conteúdo organizado. Apólices de seguro antigas, certidões, títulos de propriedade. Nada parecia fora do lugar. A dúvida começou a me corroer. Será que eu tinha imaginado tudo? Seria a pressão, a idade? Então, senti. Um desnível no fundo da gaveta, uma placa de madeira fina que se moveu sob a pressão dos meus dedos. Com a unha, consegui erguê-la, revelando um compartimento secreto. Lá dentro, uma única pasta de cartolina amarelada. Na etiqueta, a caligrafia firme e inconfundível de Afonso. Investigação pessoal, TV. As iniciais cravaram-se em minha mente. Tiago Vilela. Meu corpo inteiro gelou, uma mistura de pavor e validação sombria. Com a pasta nas mãos, sentei-me na poltrona, a única luz vindo de um pequeno abajur. Meu fôlego era curto, cada inspiração um esforço consciente. Abri a pasta. O primeiro documento era a cópia de uma certidão de nascimento. O nome não era Tiago Vilela, mas Marcelo Guedes. A cidade natal era outra. Os nomes dos pais, desconhecidos. Por baixo, recortes de jornais de Curitiba datados de 5 anos atrás. A matéria falava de um golpe aplicado em viúvas ricas, um estelionatário que usava seu charme para roubar economias de uma vida. A foto granulada do suspeito, embora mais jovem, era inconfundivelmente ele. O sorriso, os olhos. Meu estômago se revirou violentamente. A prova estava ali, em minhas mãos, um fantasma de papel que confirmava meu pior pesadelo. Nos dias que se seguiram, transformei meu luto e medo em um disfarce. Tornei-me a personificação da velhice frágil que Tiago queria ver. Pedia-lhe para ler as letras miúdas dos jornais, para marcar números no telefone, para me ajudar a abrir potes de geleia. Cada ato de dependência era uma facada em meu orgulho, mas também uma jogada no tabuleiro. Ele se deleitava com seu papel de protetor, sua arrogância o cegando para a observação fria por trás dos meus olhos supostamente cansados. Eu o estudava como um espécime raro e perigoso. O jeito como seus olhos se moviam rapidamente pela sala. A maneira como sua mão sempre encontrava o ombro de Lúcia quando eu estava por perto. Um gesto de posse, não de carinho. A casa, antes meu santuário, tornou-se um palco, e eu estava desempenhando o papel da minha vida. Lembrei-me de um domingo ensolarado, anos atrás, no pequeno terreno em Juqueí. Afonso e eu, sentados em cadeiras de praia, com os pés na areia, planejando a casa que construiríamos. Terá uma varanda grande, B, ele disse, para você ler seus livros com o barulho do mar. Vendemos aquele sonho por R$120 mil para pagar o mestrado de Ricardo, um sacrifício feito com o coração aberto. Agora, o eco daquela generosidade me assombrava. Cada centavo que eu havia dado a meus filhos, como os R$50 mil para a entrada do apartamento de Lúcia, parecia agora ter sido um pagamento adiantado para meu próprio carcereiro. A ironia era tão amarga que me roubava o ar. Ele estava vivendo do fruto dos nossos sonhos, enquanto planejava destruir o que restava deles. Tentei uma abordagem sutil. Durante o café da manhã, enquanto ele lia o jornal, comentei casualmente. Sabe, Tiago, outro dia vi um documentário sobre o Paraná. Sua família ainda mora toda por lá? Seus olhos não deixaram a página. A maioria sim, Berenice. Por quê? Sua voz era perfeitamente calma, desinteressada. Curiosidade de velha, respondi, forçando um sorriso. Gosto de saber as raízes das pessoas. Ele dobrou o jornal lentamente e me olhou. Um brilho analítico em seus olhos que durou apenas 1 segundo. Mas que me gelou até os ossos. As raízes mais importantes são as que criamos agora, não acha? Ele disse, e então sorriu para Lúcia, que concordou com a cabeça, apaixonada. A porta da curiosidade se fechou com um clique. Ele estava em guarda. A paranoia começou a se infiltrar nas bordas da minha determinação. Eu ouvia seus passos no corredor e me perguntava se ele estava tentando ouvir através da minha porta. Quando o via no tablet que ele me deu, um presente supostamente para facilitar a comunicação, imaginava se ele não teria instalado algo para me espionar. O silêncio da casa tornou-se opressor, cada rangido do piso uma potencial ameaça. Comecei a guardar a pasta de Afonso em lugares diferentes a cada noite. Dentro de uma fronha,
no fundo do cesto de roupas sujas, atrás dos meus livros de poesia. Eu estava me tornando uma fugitiva dentro do meu próprio lar, e a tensão constante deixava um gosto metálico na minha boca. Decidi que precisava de um aliado, mas meu primeiro impulso foi o errado. Escolhi Lúcia. Em um raro momento a sós, enquanto regávamos as plantas na varanda, segurei sua mão. Filha, preciso conversar com você sobre o Tiago. Encontrei umas coisas do seu pai. Antes que eu pudesse terminar, ela se afastou, seus olhos se enchendo de uma mágoa defensiva. Mãe, de novo isso? O que a senhora tem contra ele? Ele te trata como uma rainha. A voz dela subiu, trêmula de indignação. Eu sei que a senhora sente falta do papai, mas não pode projetar suas tristezas no meu marido. Ele é um bom homem. Cada palavra era um golpe. A prova da profundidade do veneno que ele havia inoculado em sua mente. A esperança que eu nutria se desfez em pó. O desespero que se seguiu foi mais profundo do que o choque inicial. Não era apenas eu contra ele. Era eu contra a imagem que ele havia construído. Uma fortaleza protegida pelo amor cego da minha própria filha. Sentei-me no meu quarto, as paredes parecendo se fechar sobre mim. Olhei para a foto do meu casamento na penteadeira, para a jovem cheia de sonhos que eu era. O que ela diria desta versão encurralada de si mesma? Por um momento, a ideia de desistir, de simplesmente deixar que ele vencesse, pareceu um alívio tentador. Deixar a correnteza me levar. Mas então, o rosto de Afonso em minha memória, sua voz calma dizendo, todo peão pode se tornar uma rainha, ecoou em minha mente. A exaustão deu lugar a uma brasa de raiva. Eu não era um peão a ser sacrificado. Tiago deve ter sentido a tensão entre mim e Lúcia, porque sua gentileza se tornou mais ostensiva, mais sufocante. Ele trazia meu chá exatamente como eu gostava, sem que eu pedisse. Comprou um chale novo para mim, dizendo que eu parecia sentir frio. Precisamos cuidar bem da nossa matriarca, ele dizia a Lúcia em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Era uma performance para ela e um aviso para mim. Ele estava reforçando as grades da minha jaula, acolchoando-as com uma falsa bondade que me dava náuseas. Eu aceitava tudo com um sorriso grato, sentindo o tecido do chale, macio e caro, como a mortalha que ele estava tecendo para mim. A solidão era minha única companheira constante. Meus amigos da biblioteca ligavam, mas eu inventava desculpas. Como poderia explicar minha situação sem parecer louca? Meu genro é um santo, mas acho que ele é um golpista e está tentando me internar. A frase morria antes de chegar aos meus lábios. Eu estava isolada, uma ilha em minha própria casa. Ricardo, meu filho, estava sempre ocupado demais com o trabalho. E quando falávamos, ele só repetia o quanto Lúcia parecia feliz e como Tiago era um cara direito. A rede de Tiago era perfeita, tecida com os fios do amor, da conveniência e da percepção pública. Ninguém acreditaria em mim. Uma tarde, enquanto Tiago e Lúcia estavam fora, voltei à pasta de Afonso. Precisava de mais. Precisava de algo irrefutável. Folheei os recortes de jornal novamente, minha mente de bibliotecária procurando por um padrão. Um detalhe esquecido. O nome de uma das vítimas no Paraná me chamou a atenção. Elisa Bastos. Uma busca rápida no meu computador, com as mãos trêmulas, revelou um blog antigo, um diário online onde ela desabafava sobre sua solidão após a morte do marido. E então, uma entrada que fez meu sangue gelar. Ela mencionava um novo amigo, um consultor de investimentos incrivelmente atencioso, chamado Marcelo, que a estava ajudando a organizar o futuro. As peças se encaixaram com um estalo doentio. Com essa nova informação, comecei a cruzar dados. Arquivos públicos online, registros de empresas, redes sociais antigas. Passei horas na madrugada, a luz da tela do computador pintando meu rosto de azul, sentindo-me como nos velhos tempos na biblioteca, caçando uma referência obscura. Descobri que a empresa de consultoria que Tiago alegava ter em São Paulo era registrada em nome de um laranja e não tinha atividade real. Era uma fachada. E então, a conexão final. Encontrei um registro de transferência de 15 00 da minha conta que eu havia dado para cobrir seu investimento fracassado, para uma conta offshore ligada a um nome que aparecia nos processos do Paraná. A prova digital estava ali, fria e inegável. Naquela noite, mal consegui dormir.
A adrenalina da descoberta me mantinha alerta. Cada som era amplificado. Perto das 3 da manhã, ouvi um barulho no corredor. Prendi a respiração. Eram passos lentos, furtivos. Meu coração disparou. Ele sabia? Teria ele visto o histórico do meu computador? Os passos pararam em frente à minha porta. Eu podia sentir sua presença do outro lado. Uma energia escura e predatória. Fiquei imóvel na cama, os olhos fixos na maçaneta, esperando que ela girasse. Os segundos se arrastaram como horas. Então, os passos se afastaram, recuando pelo corredor. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo, em um soluço silencioso. A guerra havia se tornado psicológica. O medo da noite anterior me deu a clareza que eu precisava. Eu não podia mais agir sozinha. Discretamente, comprei um celular pré-pago simples, usando o dinheiro da feira. Na manhã seguinte, enquanto Lúcia e Tiago pensavam que eu estava na minha aula de hidroginástica, fui a um orelhão a vários quarteirões de casa. O aparelho era sujo, o cheiro de urina pairava no ar, mas era anônimo. Disquei o número do Dr. Medeiros, o mesmo que ele havia me ligado naquela noite fatídica. Medeiros, sou eu, Berenice, sussurrei, olhando para os lados. Preciso vê-lo, urgente, mas não pode ser no seu escritório, e ninguém pode saber. Houve uma pausa, e então sua voz, grave e tranquilizadora. Entendo. Conhece a cafeteria do Centro Cultural? Amanhã, às 3, estarei na mesa do fundo. O encontro com o Dr. Medeiros foi como respirar ar puro depois de semanas submersa. Ele me ouviu em silêncio, seus olhos inteligentes nunca deixando os meus enquanto eu desdobrava a história, apresentando as cópias dos documentos que Afonso deixou e minhas próprias descobertas digitais. Ele examinou cada papel com uma atenção meticulosa. Quando terminei, ele suspirou, um som pesado e cansado. Berenice, eu temia algo assim. Afonso estava muito preocupado antes de partir. Ele sentia que havia algo errado com esse rapaz, mas não teve tempo de provar. Suas palavras foram um bálsamo. Eu não estava louca. A validação de uma mente sã e confiável me deu uma força que eu não sentia há muito tempo. Afonso não deixou apenas isso, continuou Medeiros, baixando ainda mais a voz. Ele abriu sua pasta de couro e tirou um envelope pardo, grosso e selado. Ele me entregou isso 1 mês antes de morrer. Instruções estritas para que eu só entregasse a você em caso de extrema necessidade. Acho que chegamos a esse ponto. Ele empurrou o envelope pela mesa. Minhas mãos tremiam ao pegá-lo. Dentro, encontrei 2 documentos. O primeiro era a escritura de um pequeno apartamento quitado no centro de Curitiba. O segundo fez meu fôlego prender na garganta. Um certificado de título ao portador no valor de R$500 mil. Uma fortuna secreta, um plano de fuga. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de um amor e gratidão avassaladores pelo marido, que continuava a cuidar de mim, mesmo do além. O choque da descoberta deu lugar a uma clareza gelada. Isso mudava tudo. Não era mais sobre sobreviver, sobre fugir. Era sobre lutar. O dinheiro não era uma fuga, era um arsenal. Medeiros, com isso, podemos contratar o melhor investigador particular, não podemos? Perguntei, minha voz firme pela primeira vez em semanas. Ele assentiu lentamente. Podemos fazer mais do que isso, Berenice. Podemos construir um caso que ele não poderá negar. O tabuleiro de xadrez de Afonso apareceu em minha mente, mas desta vez eu não era mais o peão encurralado. Eu tinha recursos, eu tinha um plano, e agora eu tinha uma rainha na manga. A caça estava prestes a virar. Naquela noite, usei a chave de latão de Afonso não para buscar memórias, mas para trancar meu futuro. Guardei o envelope com o título e a escritura na gaveta secreta, junto com a pasta de investigação. O clique da fechadura soou diferente, mais definitivo. Era o som de uma porta se fechando para o medo e outra se abrindo para a ação. A chave, que antes era um símbolo de perda, agora parecia uma arma, um legado de luta que eu estava pronta para honrar. Olhei para meu reflexo no espelho da penteadeira. As linhas de preocupação ainda estavam lá, mas havia algo novo em meus olhos, uma chama fria e dura como aço. O plano começou a tomar forma. Medeiros me ajudou a resgatar uma pequena parte do título, os 15,000, de forma discreta, através de um intermediário.
A ironia de usar o mesmo valor que eu havia perdido para um de seus golpes para financiar sua queda me deu uma satisfação sombria. O dinheiro foi usado para contratar um investigador particular recomendado por Medeiros, um ex-policial chamado Bastos, um homem calado e eficiente. Nossa primeira reunião foi em um parque, entre o barulho de crianças brincando. Entreguei a ele o dossiê que eu havia montado. Ele o folheou, impassível. A senhora fez um bom trabalho, disse ele com um aceno de cabeça. Agora deixe o resto comigo. Com Bastos trabalhando nas sombras, rastreando as atividades financeiras e os contatos de Tiago, minha tarefa era manter a performance. Eu me tornei mais esquecida, mais confusa. Deixava o fogão aceso por alguns minutos, por acidente. Esquecia nomes de amigos próximos. Lúcia se preocupava, exasperada. Tiago transbordava de uma falsa solicitude. Não se preocupe, querida. Eu cuido da sua mãe, ele dizia a ela, passando o braço por meus ombros. O toque de sua pele na minha era repulsivo, mas eu suportava, sorrindo debilmente. Cada ato de desprezo dele era um prego a mais em seu próprio caixão, e ele nem desconfiava. Uma noite, enquanto eu estava no meu quarto, revisando umas anotações que fiz para Bastos, a porta se abriu de repente. Era Amanda, minha nora, trazendo uma xícara de chá. Achei que a senhora pudesse gostar, disse ela com sua voz suave. Tentei esconder os papéis debaixo de um livro, mas seus olhos foram rápidos. O que é isso, Berenice? Parece uma pesquisa. Meu coração deu um salto. Ah, bobagem minha, querida. São só anotações para um livro de memórias que estou pensando em escrever. Coisas da velhice. Ela me olhou por um instante, um olhar longo e perscrutador, e eu vi uma faísca de algo que não consegui decifrar. Um livro de memórias, repetiu ela lentamente. Que ótima ideia! Mas o jeito que ela disse soou mais como uma pergunta do que uma afirmação. A desconfiança de Tiago começou a crescer, sutil como uma erva daninha. Ele começou a fazer perguntas sobre minhas finanças, disfarçadas de preocupação. Berenice, o gerente do banco me ligou. Mencionou um saque de 15 mil reais. Está tudo bem? A senhora não foi enganada por nenhum daqueles golpes por telefone, foi? Ele estava me testando. Mantive a calma, olhando-o com a mais perfeita expressão de confusão. 15 mil? Ah, sim. Foi para a Helena, minha amiga da biblioteca. O marido dela ficou doente, coitada. Uma dívida de honra. Ele pareceu aceitar a resposta, mas vi em seus olhos que ele não acreditou completamente. A semente da suspeita havia sido plantada. A tensão na casa tornou-se quase insuportável. Era uma guerra fria travada nos corredores silenciosos e nas refeições tensas. Eu sentia os olhos de Tiago em mim constantemente. Ele verificava o histórico do meu computador. Eu sabia. Por isso, passei a usar apenas o celular pré-pago para qualquer comunicação importante, escondendo-o dentro de um saco de farinha na despensa. Eu me movia com o cuidado de um espião, cada passo calculado. A mulher que amava a ordem e a previsibilidade de uma biblioteca, agora vivia em um mundo de subterfúgios e mentiras. Bastos ligou uma semana depois, de um número bloqueado. Sua voz era baixa e direta. Tenho algo para a senhora. A empresa de fachada que ele usa para lavar o dinheiro. Encontrei o contador. Ele está com medo e disposto a falar, mas quer imunidade. A notícia foi uma onda de choque elétrico, uma mistura de exaltação e pavor. Estávamos perto de expô-lo, mas também perto do ponto de maior perigo. Se Tiago descobrisse que estávamos nos aproximando, suas ações poderiam se tornar imprevisíveis, desesperadas. Lembrei-me de outra lição de Afonso no xadrez. Às vezes, B, você precisa sacrificar uma peça menor para colocar o rei em xeque. Não tenha medo de perder um peão para ganhar o jogo. Eu era o peão que ele estava disposto a sacrificar, mas eu estava prestes a me tornar a rainha. A performance de fragilidade precisava ser perfeita, justamente agora que o perigo era maior. Eu precisava atraí-lo para a armadilha, fazê-lo se sentir tão seguro, tão vitorioso, que ele não veria o xeque-mate chegando. Naquela noite, durante o jantar, derramei acidentalmente um copo de água em seu colo. Ele se levantou, irritado, mas rapidamente recompôs a máscara de genro atencioso. Sem problemas, Berenice. Acidentes acontecem. Enquanto Lúcia corria para buscar um pano, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. No meu, eu mostrei medo e arrependimento.
No dele, por trás do sorriso falso, eu vi um flash de impaciência, de desprezo puro. Ele estava cansando do jogo. E isso era exatamente o que eu queria. A ligação final de Bastos veio 2 dias depois. Conseguimos. O contador entregou tudo. Extratos, nomes, datas. Temos o caminho completo do dinheiro, desde a sua conta até a dele no exterior. O dossiê está pronto. Respirei fundo, sentindo o peso de meses de tensão começar a se dissipar, substituído por uma calma gélida. Marque a reunião, Medeiros, eu disse ao advogado pelo telefone seguro. Um encontro de planejamento financeiro familiar. Diga a eles que é para organizar meu testamento e meus investimentos. Diga que encontrei um consultor fantástico. A armadilha estava montada. A última noite antes da confrontação foi a mais longa de todas. Eu não dormi. Sentei-me na poltrona do meu quarto, a pasta de Afonso no meu colo, a chave de latão em minhas mãos. Não era mais um objeto frio, mas quente com o calor da minha determinação. Eu repassei cada passo do plano, cada possível reação de Tiago, de Lúcia. Não havia mais medo, apenas uma resolução inabalável. Afonso me ensinou a ver o tabuleiro inteiro, e pela primeira vez eu via o final do jogo com uma clareza cristalina. O futuro, de fato, precisava ser gerenciado com mãos firmes. As minhas. A manhã do dia decisivo amanheceu cinzenta, o céu de São Paulo da cor de chumbo. Eu me movia pela casa com uma calma que não sentia, um silêncio interior que era a antítese da tempestade que se formava. Cada gesto era deliberado, uma pequena cerimônia de preparação. Alinhei as cópias dos documentos que Bastos me entregara em uma pasta preta idêntica à de um consultor financeiro. Verifiquei o pequeno gravador de voz, escondido no vaso de samambaias da sala. Uma paranoia que se tornara prudência. Não havia mais espaço para o medo. A bibliotecária em mim estava no comando, catalogando as provas da ruína de um homem, organizando os fatos que iriam desmontar uma ficção. Respirei fundo, sentindo o cheiro de pó de café e de justiça iminente. Lúcia entrou na cozinha, cantarolando, a felicidade a tornando cega. Mãe, que bom que a senhora finalmente concordou em organizar as finanças. Tiago estava dizendo como isso vai nos dar mais segurança. Ela me abraçou e eu tive que lutar contra o instinto de me enrijecer. Devolvi o abraço, sentindo a fragilidade de seus ossos, o perfume doce que ela usava desde a adolescência. A dor de sua traição iminente era uma faca afiada em meu peito. É para o bem de todos, minha filha, respondi, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Ela sorriu, satisfeita, e voltou para o quarto, sem perceber a verdade devastadora por trás das minhas palavras. A segurança que ela buscava estava prestes a implodir. Tiago desceu as escadas pouco depois, já vestido em um terno caro, exalando a confiança de um rei em seu castelo. Ele me deu um beijo na testa, um gesto que me causou um arrepio de repulsa. Bom dia, Berenice. Pronta para o grande dia? Finalmente vamos colocar ordem no futuro. Ele sorriu, e eu vi o predador satisfeito, certo de sua vitória. Assenti, fingindo uma fragilidade que já não sentia. Estou um pouco nervosa com tantos números, meu filho. Ele deu uma risadinha condescendente. Não se preocupe, eu estou aqui para isso. Estarei com as mãos firmes no leme. A ironia era tão densa que eu quase me engasguei. Ele não via o abismo à sua frente. Ricardo e Amanda chegaram pontualmente às 10. Meu filho, sempre prático, trazia sua pasta de couro, pronto para discutir investimentos e planilhas. Amanda, como sempre, estava silenciosa, mas seus olhos, escuros e inteligentes, percorreram a sala, notando a arrumação incomum, a tensão sutil no ar que Ricardo ignorava completamente. Ela me deu um abraço rápido e seu sussurro foi quase inaudível. A senhora está bem? Apenas assenti, mas aquele pequeno gesto de preocupação genuína foi como um copo de água no deserto. Pela primeira vez em meses, senti que talvez não estivesse completamente sozinha naquela casa. Havia uma testemunha silenciosa para o que estava por vir. Enquanto eu servia o café, minhas mãos tremiam levemente. Coloquei as xícaras na mesa de centro, posicionando-as de forma que todos ficassem de frente para a estante vazia onde o pequeno projetor de Bastos seria colocado. O coração martelava em meu peito, um tambor surdo contra minhas costelas. Cada segundo parecia uma eternidade.
Eu olhava para os rostos da minha família, a ignorância feliz de Lúcia, a praticidade alheia de Ricardo, a arrogância cega de Tiago. Era a última vez que nos sentaríamos juntos daquela forma. A imagem de uma família unida estava prestes a ser rasgada, e eu era a pessoa segurando a tesoura. Dr. Medeiros chegou acompanhado de um homem de aparência anônima, de óculos e terno cinza. "Este é o Sr. Costa", disse Medeiros, apresentando Bastos com seu nome falso. "O consultor de que lhes falei." Tiago o cumprimentou com um aperto de mão firme, uma demonstração de poder. "Prazer em conhecê-lo. Espero que traga boas notícias sobre o portfólio da minha sogra." A palavra "minha" foi dita com uma ênfase possessiva. Bastos apenas assentiu, sua expressão impenetrável. Ele colocou sua pasta na mesa, ao lado da minha, e a duplicidade do momento era quase palpável. 2 pastas, 2 narrativas, e apenas uma sairia intacta daquela sala. A reunião começou com formalidades. Medeiros falou sobre a importância do planejamento sucessório, sobre proteger o patrimônio que eu e Afonso construímos. Tiago intervinha constantemente, usando termos do mercado financeiro para se exibir, para se posicionar como o único especialista na sala. Eu permaneci em silêncio, desempenhando meu papel de matriarca idosa e um pouco confusa, observando-o tecer a própria corda. A cada palavra arrogante, a cada olhar de superioridade, ele cavava seu túmulo um pouco mais fundo. A paciência, aprendi nos livros e na vida, é a mais letal das armas. De repente, Tiago se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando para a pasta de Bastos. "Essa sua pasta", ele começou, a voz casual, mas com um fundo de aço. "É um modelo antigo, parece aquelas pastas de processo, não de um consultor de investimentos de ponta." O ar na sala congelou. Meu sangue gelou. Ele havia notado algo, um detalhe minúsculo, um fio solto no tecido da nossa farsa. Medeiros se preparou para responder, mas eu sabia que qualquer defesa dele apenas aumentaria a suspeita. O risco de tudo desmoronar em um segundo era real e aterrorizante. Com o coração na garganta, forcei uma risada fraca, trêmula. "Ah, Tiago, que implicância! O Dr. Medeiros me disse que o Sr. Costa é da velha guarda como eu. Gosta de coisas sólidas, duráveis, não dessas modernidades que quebram à toa." Bati de leve na pasta. "O que importa é o que tem dentro, não é? Como os livros da minha biblioteca. As capas mais gastas guardam as melhores histórias." O desvio funcionou. Ele relaxou, um sorriso condescendente voltando ao seu rosto. "A senhora e suas analogias. Certo, prossigamos." A bala havia passado de raspão. Bastos pigarreou, o sinal combinado. "Pois bem, para realizar um planejamento eficaz, precisamos primeiro de uma auditoria completa de todos os ativos e, claro, das identidades envolvidas." Ele abriu sua pasta e, com um movimento rápido, ligou um pequeno projetor. A primeira imagem que surgiu na parede branca foi a cópia de uma certidão de nascimento. "Vamos começar com a identidade do Sr. Tiago Vilela." A voz dele era neutra, cirúrgica. "Ou, como consta neste documento oficial do Estado do Paraná, Sr. Marcelo Guedes." O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Lúcia soltou uma risada nervosa. "Que brincadeira é essa? Amor, seu nome não é esse." Mas Tiago não riu. Seu rosto perdeu toda a cor, transformando-se em uma máscara de gesso. "Isso é um absurdo?" ele sibilou, os olhos faiscando de fúria contida. "De onde tiraram essa falsificação?" A negação era a primeira muralha de sua defesa, e ela acabara de ser erguida. Mas nós tínhamos um ariete. Bastos não respondeu. A imagem na parede mudou para os recortes de jornal de Curitiba. A manchete falava sobre o golpista do coração solitário. A foto granulada, inegavelmente a de um Tiago mais jovem, estava ao lado do nome Marcelo Guedes. Lúcia levou a mão à boca, um som estrangulado escapando de sua garganta. Ricardo se levantou. "Que diabos é isso?" Tiago se virou para mim, o ódio puro em seus olhos. "Foi você, sua velha senil e manipuladora. Você inventou tudo isso." A muralha da negação começara a rachar. A próxima projeção foi uma série de extratos bancários. Uma seta vermelha mostrava a transferência de 15 mil reais da minha conta para a dele, e depois para uma conta offshore.
Outra mostrava os 50 reais. 0000 da entrada do apartamento sendo sistematicamente desviados para uma empresa de fachada. Os números não mentiam. O pânico substituiu a raiva nos olhos de Tiago. Ele olhava de Lúcia para Ricardo, buscando um aliado, mas encontrou apenas choque e confusão. Isso é invasão de privacidade. É crime! Ele gritou, a voz 1/8 acima do normal. Lúcia finalmente encontrou sua voz, um sussurro quebrado. Tiago, o que é isso? Me diz que não é verdade, por favor. Ela o segurou pelo braço, mas ele a afastou bruscamente. A máscara de marido amoroso se desintegrou completamente, revelando o monstro egoísta por baixo. Ele olhou ao redor da sala, um animal enjaulado procurando uma saída. Seus olhos se fixaram em mim, e a fúria retornou, agora misturada com o desespero de quem não tem mais para onde correr. Ele deu um passo em minha direção, o dedo trêmulo apontado para o meu rosto. Sua velha desgraçada, eu te dei tudo, eu cuidei de você. E é assim que você me agradece? Tentando destruir minha vida? A violência em sua voz fez Lúcia recuar, chorando abertamente. Ricardo se colocou entre nós protetor. A performance havia acabado. Apenas a fera restava. Em meio ao caos, minha voz saiu calma, firme. Tirei do bolso do meu vestido a velha chave de latão de Afonso e a coloquei sobre a mesa. O som do metal na madeira foi o único ruído na sala. Afonso sempre me ensinou a ver o tabuleiro inteiro. Ele suspeitou de você desde o início. Ele só não teve tempo. A chave, antes um símbolo de saudade, agora era a prova final de um legado de proteção que nem a morte pôde apagar. Tiago riu, uma risada seca, sem humor. Afonso está morto, e você é só uma velha patética. Eu ia cuidar de tudo, do futuro de todos vocês. Ele se virou para Lúcia em um último apelo desesperado. Eu fiz isso por nós. Foi então que me levantei, sentindo o peso dos meus 72 anos, mas também a força de uma vida inteira. Olhei-o nos olhos, o desprezo que senti por meses finalmente se solidificando em palavras. Você disse naquela noite que o futuro precisa ser gerenciado com mãos firmes. Fiz uma pausa, deixando a frase pairar no ar envenenado. Alguns futuros, Tiago, não devem ser gerenciados, devem ser impedidos, com mãos firmes. Nesse exato momento, a campainha tocou. Medeiros, que estava perto da porta, abriu-a. 2 policiais uniformizados entraram na sala, seus rostos sérios e profissionais. O colapso de Tiago foi instantâneo e completo. A raiva, o pânico, a negação, tudo se esvaiu, deixando para trás um homem esvaziado que desabou em uma poltrona, o rosto entre as mãos. Ele não disse mais uma palavra, enquanto os policiais o algemavam, lendo seus direitos em voz baixa e monótona. Lúcia soluçava nos braços de Ricardo, um som de pura desolação que partia a alma. Amanda estava ao seu lado, a mão em suas costas, o olhar fixo em mim, uma mistura de choque e um respeito recém-descoberto. Os policiais levaram Tiago, agora apenas Marcelo Guedes, um golpista cuja sorte finalmente acabara. Eu o observei ser levado para fora da minha casa, para fora da minha vida, um fantasma sendo exorcizado. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo tomou conta da sala, quebrado apenas pelo choro de minha filha. O cheiro de café frio e de vidas destroçadas pairava no ar. Eu não sentia alegria, nem triunfo. Sentia apenas o peso imenso da verdade e a calma exausta que vem depois da tempestade. O tabuleiro estava finalmente limpo. A partida havia terminado. O som da porta da frente se fechando ecoou pela sala como um ponto final. O barulho distante da sirene da viatura diminuiu até desaparecer, engolido pela indiferença da cidade. O silêncio que se instalou em seguida não era de paz, mas de vácuo. Um espaço oco onde antes havia gritos, acusações e o choro desesperado de minha filha. Lúcia estava encolhida no sofá, um novelo de dor, sendo amparada por um Ricardo pálido e chocado, que parecia finalmente ter acordado de um longo sono. Amanda, de pé perto da janela, não olhava para fora, mas para mim. Em seus olhos não havia pena, mas uma espécie de admiração assustada, um reconhecimento silencioso da batalha que fora travada e vencida. Naquele momento, eu não era uma mãe ou uma sogra. Eu era uma sobrevivente no campo de batalha de minha própria sala de estar.
A atmosfera estava densa com o cheiro de café frio e traição. As xícaras, esquecidas na mesa de centro, eram artefatos de uma normalidade que jamais voltaria. Cada objeto parecia ter absorvido a tensão, a mentira. Olhei para o espaço vazio onde Tiago ou Marcelo estivera e senti um alívio tão profundo que quase me tirou as forças. Não era a alegria da vitória, mas a exaustão de um soldado após uma guerra longa e solitária. Lúcia ergueu o rosto manchado de lágrimas, e seu olhar para mim não continha gratidão, mas uma acusação amarga. Para ela, eu não havia arrancado um câncer. Eu havia amputado um membro que ela amava. A dor de ver aquilo em seus olhos era mais aguda do que qualquer medo que eu sentira antes, uma ferida que eu sabia que o tempo talvez não curasse. Ricardo, sempre o pragmático, começou a falar em voz baixa com Medeiros, usando palavras como processo, recuperação de ativos, anulação. Ele estava tentando construir uma nova ordem sobre as ruínas, focado nos aspectos práticos, para não ter que encarar o abismo emocional que se abrira entre nós. Amanda se aproximou de mim, sem dizer uma palavra, e colocou uma mão em meu braço. O toque era leve, mas firme, um gesto de solidariedade que valeu mais do que qualquer discurso. Ela entendia. Talvez não a extensão completa da minha jornada, mas ela via a mulher por trás da fachada frágil, a estrategista que havia movido as peças em segredo. Naquele toque, senti a primeira fagulha de uma conexão que não era baseada em sangue, mas em respeito mútuo. Finalmente, Lúcia se levantou, seus movimentos rígidos, como os de uma boneca de porcelana quebrada. Ela não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer da parede, como se olhar para a realidade fosse doloroso demais. Ricardo, me leve para casa. Sua voz era um fio, desprovida de qualquer emoção. Ela se agarrou ao braço do irmão como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que se dissolvera. Ao passar por mim, ela não desviou o olhar, porque seus olhos já estavam vazios, já haviam me apagado de seu campo de visão. Aquele foi o golpe mais cruel de todos, a indiferença. Vê-la sair da minha casa, da minha vida, sem um último olhar, foi como sentir uma porta se fechar dentro do meu próprio coração. Quando finalmente fiquei sozinha, a casa pareceu suspirar, soltando o ar que prendera por meses. Caminhei lentamente pela sala, meus dedos traçando o contorno dos móveis, da estante de livros, do encosto da poltrona de Afonso. O silêncio agora era diferente. Não era mais opressor ou ameaçador, era apenas silêncio. Um espaço para ser preenchido, ou não. Fui até a janela e olhei para as luzes da cidade, que continuavam a piscar, indiferentes. O mundo não havia parado. Apenas o meu pequeno universo havia sido virado de cabeça para baixo e, finalmente, colocado de volta no lugar certo. Senti o peso dos meus 72 anos em cada osso, mas também uma leveza que não sentia há muito, muito tempo. A guerra terminara. A luz da manhã começou a entrar de forma diferente nos dias que se seguiram. Parecia mais limpa, menos filtrada pela poeira da ansiedade. Os sons da rua, o burburinho dos vizinhos, o carro do padeiro, não eram mais gatilhos de paranoia, mas a trilha sonora de uma vida que recomeçava. Pela primeira vez em meses, o cheiro do meu café não se misturava com o gosto metálico do medo. Passei horas reorganizando minha biblioteca pessoal, sentindo a textura familiar das lombadas de couro e papel, colocando cada volume em seu devido lugar. A ordem, minha velha e querida amiga, estava voltando para casa. Era um processo lento, metódico, uma forma de curar não apenas o meu lar, mas a minha alma. Cada livro que eu realinhava era um pedaço da minha identidade que eu colocava de volta no lugar. Uma tarde, enquanto arrumava a despensa, encontrei o velho saco de farinha onde eu escondia o celular pré-pago. Peguei o aparelho, tão pequeno e insignificante, e o segurei na mão. Ele tinha sido minha linha de vida, minha arma secreta. Agora, era apenas um pedaço de plástico. Fui até a cozinha e ouvi o silêncio. A torneira, que Tiago nunca consertara, fora arrumada por um encanador no dia seguinte à sua prisão. O som da sua ausência, o gotejar que não existia mais, era a mais doce das melodias. A paz, descobri, não é um grande evento barulhento. É a soma de pequenos silêncios, de pequenas ordens restauradas, de pequenas ameaças que simplesmente deixam de existir.
Em uma noite calma, sentei-me à escrivaninha de Afonso. A luz do abajur criava um círculo dourado na madeira escura. Abri a gaveta secreta e peguei a chave de latão. Ela não parecia mais uma arma, nem um fardo. Estava apenas morna pelo calor da minha mão. Olhei para a foto do nosso casamento, para o rosto jovem e sorridente do meu marido. Peguei a chave e, com um gesto suave, a coloquei sobre a base de mogno da moldura da foto. Ali ela ficaria. Missão cumprida. Não era mais um símbolo de luta, mas de um legado. O legado de um homem que me ensinou a ver o tabuleiro inteiro e que, mesmo depois de partir, deixou a peça certa para que sua rainha pudesse dar o cheque-mate. As notícias do mundo exterior chegavam filtradas pela voz calma do Dr. Medeiros. Palavras como sentença, restituição, outras vítimas. Eram ecos de uma tempestade que já havia passado por mim. Lúcia não atendia minhas ligações. Ricardo ligava, sua voz uma mistura estranha de culpa e alívio. Mas nossas conversas eram sobre o tempo, sobre a bolsa de valores, sobre tudo, menos sobre o que realmente importava. Eu a perdi. Talvez para sempre. E por incrível que pareça, eu aceitava isso. Salvei minha filha de um monstro, mas a fiz encarar o reflexo de sua própria cegueira. E essa é uma imagem que poucos suportam ver. Eu a amaria para sempre, mas de longe. Alguns laços, uma vez rompidos, não devem ser refeitos. Hoje, a casa respira comigo. O sol da tarde entra pela varanda, iluminando as páginas do livro em meu colo. O silêncio é meu companheiro, não meu inimigo. Encontrei uma paz que não é feita de felicidade, mas de dignidade. A matriarca que ele tentou apagar renasceu das cinzas, não mais frágil, mas forjada no fogo da traição. Sou Berenice Almeida, uma bibliotecária aposentada, uma viúva, uma mãe, uma mulher que viu o abismo e se recusou a cair. A partida acabou. E nesta casa, neste tabuleiro que é meu por direito, a rainha finalmente descansa. Se essa história te tocou, escreve justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima.